Nossa vida, realmente nós somos direcionados pelos paradigmas que nós criamos. E eu vou tentar detalhar um pouquinho, né? Não tanto a parte filosófica, né? Mas a parte prática, né? Porque eu acho que é mais importante, né? Eu tenho aqui duas definições de paradigmas, né? Que eu gostaria de passar, que é mais ou menos o que falaram aqui, né? Um dos autores, né, que é um best-seller hoje, o livro dele é Monge Executivo, né, é o James Hunt, né, então ele fala o seguinte sobre paradigma. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas, quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança que acontece no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Deu para entender? Então já falaram isso. Lembrem-se que o mundo exterior entra em nossa consciência através dos filtros de nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre são corretos. Isso quer dizer o quê? Só entra aquilo que nós permitimos. O que nós não permitimos, não entra. Agora, eu vou explicar depois como é que a gente acumula essas informações. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente, dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. James Hunt, né, que fala assim. O segundo autor, um pouco diferente, mas o conteúdo é quase a mesma coisa. É Gustavo Bugge. Vivemos num mundo em que tudo muda rapidamente e radicalmente. Os nossos referenciais pessoais, denominados paradigmas, são influenciados pelos referenciais externos que se transformam com velocidade nunca vista. Os paradigmas são as nossas premissas, são os elementos que dirigem o nosso comportamento. Paradigmas são crenças, valores, jeito de viver e ideologia, conceito e preconceitos, padrões. Os paradigmas são as nossas perguntas que respondemos com a forma do nosso viver. Os paradigmas criam os nossos caminhos, formando verdadeiros sulcos e trilhas mentais. São uma programação, um software. São as nossas viseiras que determinam o que vemos e o que não vemos. Os arautos e defensores de qualquer novo paradigma sofrem o peso de ter saído do tradicional. Toda ideia inovadora que se contrapõe aos paradigmas conhecidos passa por um processo composto de 3 fases. As novas ideias são inicialmente ridicularizadas. Segundo, se elas se mantêm, são depois combatidos. E se conseguirem sobreviver, são finalmente aceitos. Então, essa é a definição. Então, agora daqui para frente, são as experiências que eu gostaria de passar. Antes de continuar, então nós vamos ajudar a quebrar alguns paradigmas. Tem uma música composta especialmente para meditação. E foi composto no Japão, no solo sagrado de Atami, né, por um compositor bem conhecido do Japão de New Age. Né? Só que ele vai ficar como fundo, né? E eu vou ministrar Chorei. Gostaria ou não? Não foi unânime, né? Só o lado direito que respondeu. Lado esquerdo.
Já melhorou. Eu sei, esse é sono, né? Eu, quando sento nesse horário, eu durmo. Eu fico sentado lá no fundo, né? Aqui na frente é fogo, né? Fica entortando o pescoço, né? Só que nós vamos fazer uma meditação e jorei ao mesmo tempo, né? Um pouco diferente. Eu gostaria que a igreja sempre ensinou, né? Tornarmos altruístas. Não foi? Já são altruístas? Eu ainda não sou, não, viu? Como é difícil, né? É. Então, eu vou pedir permissão para o Meixo Samba, ou Mokichi Okada, né? Pedir 5 minutos para vocês se tornarem egoístas. 5 minutos só, são todos altruístas, né? Então, 5 minutos. Nesses 5 minutos, vocês vão voltar a atenção para vocês. Não esquece de todo mundo. E pensar em vocês. Só que, nesses 5 minutos, vocês vão esquecer tudo que vocês têm de dívidas. Alguém tem dívida aqui? Então, vocês não vão pagar dívida, apenas vão esquecer. Por 5 minutos, deixar de lado. Tá? Alguém tem mágoa de alguém? Não. Não? Mas deve ter bem guardadinho lá no fundo, né? Então, procura também desvencilhar, né? Liberar um pouco dessas mágoas. Deixar livre, né? Eu acho que se deixar livre, aí começa a entrar coisa que não deve, não é verdade? Aí entra isso, entra aquilo, aí volta tudo outra vez. Então, para não deixar vazio, eu gostaria de sugerir o seguinte. Nesses 5 minutos, vocês vão começar a perceber coisas que talvez não tenha percebido até hoje, ou deveria perceber, né? Por exemplo, quem é casado, né? Procurar observar bem, né? E perceber que esposa que tem. A esposa que está aqui, pensar, que marido que eu tenho. Porque muitas vezes não para pensar. Então, aqui em 5, não pensar isso. Filhos que tem. As coisas que tem. Acorda de manhã, tem comida, dormiu bem à noite, né? Tudo à mesa, né? À disposição de todos vocês. Será que consegue agradecer a comida que chegou até a mesa? As pessoas que preocuparam e produziram esses alimentos? Quanto trabalho deu? E quantas pessoas foram envolvidas, né, para a elaboração desses produtos? E também, na natureza. Hoje está meio chuvoso, né? Mas tudo isso é importante. Então, quando está assim, a gente já sai de mau humor de casa. Não, porque o tempo... Não, eu acho que tem que ver esse lado também importante da própria natureza. Ou quando chove, ou quando faz calor. Eu mesmo falo sempre, na Avenida 23 de Maio, que é totalmente cheio de carro, mas se olhar bem do lado esquerdo, do lado direito, tem muitas flores que foram plantadas. Quantas pessoas conseguem enxergar flor naquele trânsito maluco? É que não percebe. Então, é perceber essas coisas. E também pensar bem, né? Quantas coisas que eu ainda não estou agradecendo como deveria. Então, 5 minutos para isto. Qual o desejo, né? Na medida que começa a pensar em tudo isto, eu tenho certeza, vai nascer do fundo do coração, né, aquela vontade de agradecer as pessoas, as coisas, a natureza que nós temos à disposição. Então, nesse tempo de 5 minutos, né, eu gostaria que pensasse. E eu sei que muita gente vai dormir, mas pode dormir também, né, depois que fizer a meditação. Tá bem? Entenderam? Então, vamos começar.